As 100 melhores histórias da Bíblia. 21. A travessia do Mar Vermelho. Que caminho tomaremos? Perguntou Arão ao líder dos hebreus. Vamos adentrar o deserto que costeia o Mar Vermelho, disse Moisés. Arão mostrou-se grandemente surpreso. Por que simplesmente não entramos pela terra dos filisteus? Não julgo conveniente, disse Moisés. Os filisteus certamente nos atacariam, o que poderia provocar o retorno precipitado dos nossos para o Egito. Uma imensa coluna serpenteante de seres humanos avançava pelo deserto quando o sol lançou seus primeiros raios sobre ela. Homens, mulheres, velhos e crianças caminhavam penosamente, carregando seus pertences sob o terreno pedregoso, levando no coração a esperança de dias melhores, de liberdade e abundância. Os esperavam na terra onde corria leite e mel. Depois de 400 anos de escravidão, que começara com a chegada das tribos de Jacó, levadas para a terra do faraó pelas mãos de José, administrador do Egito, abria-se para o povo escolhido o período das lutas para estabelecer-se na terra prometida. Moisés, sempre à frente do cortejo, olhava com grande orgulho para o esquife de José, o antepassado que o salvara da fome, sem esquecer jamais do último pedido deste, que era ter seus ossos levados de volta para a terra de seus pais. Moisés fizera questão de não deixar o Egito sem levar consigo o ilustre antepassado. Miriam, a irmã de Moisés, também seguia junto com os demais. Será uma longa jornada, não é? Disse ela ao irmão Arão. Sem dúvida, mas não esqueça que levamos também ele conosco, disse o irmão, apontando para a grande coluna de nuvens que o precedia. O Deus de Israel ali estava, oculto entre as nuvens, a conduzir o seu povo silenciosamente. Sob essa proteção divina, que perigo devemos temer? Disse a Arão. O mais insidioso de todos, que somos nós próprios, disse Moisés, que escutava atentamente a conversa dos irmãos. Como bom profeta, ele já pressentia os problemas que teriam de enfrentar no caminho que os levaria à terra prometida, a grande maioria deles provocada pela fé vacilante do seu próprio povo. À noite, acamparam todos em Etam, na periferia do deserto. A coluna de nuvens que os acompanhara durante todo o dia fora substituída por uma coluna de fogo para iluminar os passos dos fugitivos durante a noite. Fuga. Desde o começo da história de Israel, parecia estar indissociavelmente ligada a essa palavra. Adão, expulso do jardim do Éden. Noé, a errar pelas águas com sua arca. Abraão, deixando sua terra para seguir o chamado de seu Deus. Jacó, fugindo de casa para escapar à ira do irmão. José, levado para o Egito como escravo. Moisés, a conduzir seu povo para longe da tirania do faraó. Sempre uma perseguição e sempre uma fuga. Sempre a errância, sempre o êxodo. Será este para sempre o nosso destino? Perguntava-se Moisés, sentado sobre uma pedra, enquanto observava a grande coluna vermelha suspensa nos céus. Não, no fundo ele sabia que não poderia ser sempre assim, que havia uma promessa e um Deus poderoso como fiador. Um dia, o povo judeu teria sua própria terra, onde viveria a salvo de qualquer opressão. Mas sabia também que isso dependeria da fé que provassem ter pelo Deus que os tomara sob sua proteção. Nesse instante, como que em resposta às suas apreensões, Deus lhe falou: Acampa com tua gente às margens do Mar Vermelho, pois mais uma vez irei endurecer o coração do faraó para que os persiga, tentando impedir a fuga de vocês. Moisés tornou-se subitamente alarmado. Ó Senhor, disse ele erguendo as mãos, como farei para evitar que os exércitos do faraó massacrem essa pobre gente? Não temas,
pois endureci o coração dele, para que mais uma vez o meu nome se cubra de glória. Disse Deus: farei isso para que todos saibam que sou o Senhor, e que exército algum prevalecerá sobre o meu poder. De fato, a essa altura, os carros de guerra do faraó, levando-o próprio à frente, já rumavam a toda velocidade para impedir a fuga dos judeus. Instalados às margens do Mar Vermelho, os judeus descansavam, fazendo sua refeição, quando alguém deu o alarme, apontando na direção do Egito. Vejam! Vejam! Os exércitos do faraó vêm em nosso encalço! Gritos de terror encheram os espaços, ao mesmo tempo em que todos se puseram em pé atabalhoadamente, recolhendo às pressas as suas coisas. Vamos todos morrer às mãos dos soldados! Bradavam as vozes. Maldita hora em que demos ouvidos a esse criador de casos! Bradou outra voz. Antes tivéssemos ficado no Egito em pacífica sujeição. Diante dessa primeira queixa, Miriam e Arão entreolharam-se, lembrando-se das proféticas palavras de Moisés. Ergam-se e preparem-se para a fuga, disse Arão, animando o povo. Fuga? Está louco? Disse um homem de semblante irado. Não vê que estamos encurralados entre os exércitos do faraó e as águas profundas do mar? Realmente, as pessoas davam as costas para os carros de guerra que avançavam ao longe, erguendo uma grande nuvem de pó. Então, defrontavam-se com a imensa toalha d'água, e depois davam as costas a esta para defrontarem-se com os exércitos, e assim sucessivamente, sem conseguir decidir qual deles era o mal menor. Fiquem tranquilos, disse Moisés à multidão, pois hoje assistirão à vitória do Senhor, tão grande como jamais haverá outro igual, em qualquer tempo. Então, Deus ordenou a Moisés que pusesse o povo em marcha, na direção do Mar Vermelho, o que ele fez imediatamente, sem cogitar um único segundo na extravagância de tal plano. Está delirando, velho maluco? Disse o sujeito intratável ao escutar a ordem. Onde estão os barcos? Quer matar-nos todos afogados? Moisés sentiu ganas de esbofetear o insolente, mas foi interrompido pela voz do Senhor que lhe disse: Ergue teu bastão na direção do mar. Moisés obedeceu. Era noite ainda, e a nuvem que protegia os judeus postou-se entre eles e o exército do faraó. Tão logo o profeta ergueu o braço, um vento leste muito forte começou a soprar, encapelando as águas do Mar Vermelho. O murmúrio de espanto elevou-se da multidão, enquanto um grande corredor começou a se formar com o afastamento das águas do leito do mar. O Senhor está abrindo dentro do mar um corredor seco para nós, disse uma voz, num tom estridente de incredulidade. Todos acorreram para as margens do mar, que recuavam, lançando para o alto grandes jorros de água e espuma. Durante a noite inteira, os exércitos do faraó, detidos pela nuvem que se interpusera entre eles e suas vítimas, nada puderam enxergar do que se passava com os judeus, que contemplavam assombrados o recuo miraculoso das águas. Aí está o caminho que o Senhor preparou para a nossa fuga, disse Arão, feliz por mais essa demonstração inequívoca do poder absoluto de seu Deus. Moisés tomou a frente e disse: Vamos, atravessemos todos o leito do mar, a pé enxuto, pois nada de mal nos acontecerá. A multidão, no entanto, ainda hesitava em lançar-se naquele caminho assustador. Diante dos seus olhos estavam duas colunas imensas de água, que a mão de Deus afastara para os lados, deixando-as imóveis como duas imensas paredes líquidas. Sob o solo estrebuchavam milhares de peixes, sem uma única gota do elemento que os permitia respirar. Levaremos o dia inteiro para atravessar o lodo que deve estar sobre o leito, disse um dos recalcitrantes. Não há lodo algum, disse Moisés. Se Deus foi capaz de afastar as águas,
por que não seria capaz de secar um resto de água ajuntado sobre a terra? De fato, o chão estava seco, como o solo do deserto, de tal forma que todos puderam lançar-se sobre o corredor e atravessá-lo a toda brida. Depressa! Gritava Arão, agitando a mão. Não há tempo a perder! A coluna imensa dos retirantes começou a atravessar o estreito corredor. Alguns mais incrédulos, aos quais não bastava somente ver, mas tocar também, iam esfregando as mãos na parede d'água, durante a corrida, para ver se era verdade o que seus olhos viam. Ao mesmo tempo, descia do alto uma chuva fina, do alto de duas gigantescas paredes de água prestes a desabarem a qualquer momento. Quando o dia amanheceu, já o último judeu havia alcançado a outra margem em segurança para aguardar os acontecimentos. Somente então, Deus liberou a nuvem que confundia os egípcios, os quais imediatamente puseram-se em alerta. O faraó, montado em sua biga, não acreditou no que seus olhos viram. "O que é isso?" disse ele, arregalando os olhos. Os soldados estavam boquiabertos, até que o faraó, retomando o controle, ordenou peremptoriamente: "O que estão esperando? Vamos, avancem também!" Montados em suas bigas, eles arremeteram cegamente para o mesmo corredor que os israelitas haviam atravessado instante antes, a pé enxuto. Logo, um imenso comboio desses carros puxados por cavalos velozes avançava por entre as duas prodigiosas massas d'água, alcançando já a metade do trajeto. "Aí está", disse um dos israelitas a Moisés. "Abriu uma passagem para nós, que servirá também para que os nossos inimigos nos alcancem." Moisés nem sequer se dignou a lançar um olhar para o atrevido que pronunciara tais palavras, permanecendo atento e confiante na promessa do Senhor. Já o último carro egípcio havia ingressado no corredor, menos o do faraó, que tivera a prudência de ficar com seus oficiais para ver no que iria dar aquela travessia, quando as rodas das bigas subitamente emperraram, dificultando o avanço. Chicotes zuniam sobre o lombo dos cavalos, arrancando-lhes da boca uma espuma alva e espessa. "Vamos, malditos!" gritavam os cocheiros, pressentindo o pior. E realmente tinham motivos para tanta pressa, pois na verdade haviam caído numa apavorante armadilha. "Estende o teu braço na direção do mar", disse o Senhor Deus a Moisés, que havia galgado uma pequena elevação. Moisés assim fez, e no mesmo instante as duas colunas d'água afrouxaram, como se as duas paredes invisíveis que as sustinham desaparecessem instantaneamente. Um dos soldados que havia descido da biga para desentravar as rodas sentiu a iminência do desastre quando sentiu nas costas os primeiros respingos da água que descia. "Voltem, malditos, voltem todos!" berrou ele com pavor. Os condutores tentaram virar as bigas em direção contrária, mas tombaram com os demais, que tentavam fazer o mesmo. Numa fração de segundos, o céu sobre suas cabeças desapareceu, e só houve uma massa única e compacta das duas colunas descendo do alto, como duas montanhas de água misturando-se. Abandonando em pânico as suas bigas, já inúteis, os soldados correram de volta para a terra, trepando por cima dos carros e dos cavalos e pisoteando os homens mais vagarosos. Mas já era positivamente tarde para qualquer um deles. Logo, a massa d'água desabou de uma só vez sobre todos, os quais foram esparramados para todos os lados como miseráveis formigas. Os que não morreram instantaneamente, esmagados pelo impacto, tiveram uma morte mais atroz pelo afogamento. Homens, cavalos e bigas, despedaçadas, surgiam boiando sobre as águas, depois que o mar havia acalmado e preenchido novamente todo o seu leito, sendo lançados às margens, onde o faraó se quedara a observar o pavoroso espetáculo. Nesse dia o faraó conheceu, em toda a extensão, o poder vingativo do Deus daquele povo de escravos que ele tanto menosprezara.
Do outro lado do mar, Moisés observava tudo, lançando um olhar de vitória sobre o seu oponente, o qual jamais voltaria a fazer descer sobre as costas dos judeus um único golpe de chicote. Quantos milagres desde o começo de tudo isso! Disse Miriam, que assistia à cena embevecida. Verdadeiramente o Senhor obrou milagres jamais vistos, disse a Arão. Mas talvez o maior de todos eles tenha sido a inacreditável teimosia desse rei. Quem, pois, tendo visto tantos sinais e prodígios, não teria cedido logo? Disse bem, respondeu Moisés. Mas desde o início o Senhor afirmou que faria endurecer o coração deste homem, para que, vendo todos os prodígios, ainda mais se encarniçasse no desafio ao seu poder. Graças a Deus, disse Arão, secundado por Miriam e todos os demais. De fato, naquele dia, os judeus haviam visto algo que deveria tê-los convencido, para sempre, de que Deus estava ao seu lado, e que nele deveriam depositar incondicionalmente todas as suas esperanças. Mas Deus, decidido talvez a também endurecer os seus corações, fez com que eles não fizessem tal. E por causa dessa inacreditável descrença, teriam os hebreus de suportar ainda 40 longos anos de errância pelo deserto, até se decidirem a crer naquilo que não precisava ser crido, uma vez que lhes seria demonstrado todos os dias pelo Senhor das mais diversas maneiras.